Então, hoje é dia 11 de novembro de 2008, entrevista com a Josi Bacarissa, feita pela Janaína e pelo Assad. Josi, primeiro a gente gostaria de saber quando que você nasceu, onde, como que era a sua família, se você teve irmãos, qual que era a formação escolar e religiosa da sua família e a sua própria. Formação profissional também, né? Bom, em primeiro lugar, meu nome é Josefina, que era o nome de uma avó materna. Minha família foi composta de mãe, pai e 3 irmãos, que eu perdi 5 irmãos antes dos 3 que viveram. Eram mais velhos que nós. Depois veio um, depois veio eu, depois veio outro. E ficou mãe, pai. Eu não tive uma família muito grande, porque a minha família veio da Europa. Os meus avós vieram como imigrantes. Porém, minha avó era uma moça, era uma família boa, bem educada. Meu avô era um homem ótimo, que eu gostaria muito de tê-lo conhecido. Meu avô lutou na Guerra da Abissínia e ele veio fugido do fascismo. Então, ele era uma figura e tanto. Eu acho que eu herdei um pouco dele, embora eu não tivesse convivido com ele, mas eu acho que eu herdei um pouco. Minha mãe sempre dizia, nossa, se essa menina tivesse sido criada com meu pai, ela não seria essa rebelde que é. Mas eu não sei até onde, eu só ouvia histórias dele, que me encantavam muito. Então, seu avô e a sua avó eram de onde? Eles eram italianos. Minha avó materna e meu avô materno eram italianos. De que região? Eles eram da região do norte da Itália. A cidade realmente, eu não me lembro muito. Meus pais eram de origem portuguesa. Mas tinham outras misturas aí no meio, mas não de linha direta. O seu pai era de origem portuguesa? E da minha família de mãe tinha outras raças misturadas, mas não a linha direta, eram os italianos mesmo. Minha mãe nasceu aqui no Brasil. Era a filha mais nova dessa família. E foi assim, quer dizer, eles não eram ricos, eram pessoas de classe que hoje nós chamaríamos de classe média, baixa. Mas eram pessoas muito bem formadas, muito bem educadas, e uma família muito organizada e cheia de tradições familiares, assim. Não, assim, por exemplo, festas de família eram todas muito bem pensadas, reservadas, guardadas, cuidadas. Então fomos criados assim, com aquele sentido de clã, de família. E como éramos uma família pequena, tinha os agregados, né? Milhares e milhares deles. Então a família de verdade era pequenininha, mas a família adquirida era enorme. E esse hábito de agregar pessoas a gente tem até hoje. Eu tenho 3 filhos adotivos, lindos, maravilhosos, parecidíssimos comigo, só que são pretos. Adoráveis. Mas conta pra gente, sua família então se instalou sempre em São Paulo e quando que você nasceu? Em Minas Gerais. Eles se instalaram no sul de Minas Gerais. Por quê? Porque meu avô, ele era mecânico de máquinas de beneficiar arroz, café e aquelas coisas. Então ele trabalhava nas roças de Minas Gerais, para aquelas fazendas grandes e etc. E a família nucleou-se ali. Você nasceu Eu nasci em Nepomuceno, no sul de Minas Gerais. Uma cidadezinha bem pequenininha, e que tinha gente como nós, porque nós éramos considerados estrangeiros. Mas tinha gente simples e gente importantíssima. Então, gente importante só tinha o Negrão de Lima, que foi prefeito do Rio de Janeiro na época do Getúlio, que era o importante do pedaço. E nós. Mas